Debate RDK de volta, lembrando que o nosso apoio é do Meneghini Veículos em Arroio do Meio. Sou de carro novo, semi-novo, o Meneghini tem o melhor negócio para você. 3716-5094, fone Whats, liga aqui da Brick. O Rodrigão estava empolgado aqui, falando das valências que o Roger descobriu, né? Mercado, do Patrick, né? Agora estava falando dessa característica do time, do grupo, assim, principalmente da questão do trabalho. Eu acho que dá muito pelo esquema compacto, eu acho que passa por aí a questão, né? Um esquema com produção de defesa, com jogadores se aproximando. Equilibrado, né? Equilibrado, né? Eu acho que muda a questão daí de defesa para ataque, eu acho que a transição é muito rápida também. Eu acho que isso é o principal fator que leva ao Inter. O time tem alternativas, tu vê o Inter comparado ao próprio Inter, né? É um time agora que tem jogada de lado, tem inversões, tem passada rápida do meio para frente, que pega o adversário, os gols de cabeça têm acontecido, os gols de tudo que é tipo, sabe? Isso. Aquela jogada que dá na trave do Bernabé. Eu ia comentar isso, né? Que jogada. Jogada de centro, porque se tu não tem o driblador, né? O pessoal gosta de chamar o cara que quebra linhas. O quebra-linhas. Mas, cara, triangulação, toques rápidos, sabe? Tu pega um Alan Patrick que, cara... Não tem marcação que consegue alcançar. Não tem. Se É o você ponto futuro, é o cara que faz um toque rápido, é mortal. E quebra a defesa, sabe? E o Bernabé, se faz aquele gol, acho que hoje já estava embarcando, sabe? Porque foi incrível a jogada, tudo, ele merecia o gol, buscou o canto, tirou do zagueiro, foi o capricho, ganhou a trave, né? Mas a jogada foi linda pro demais, né, cara? Espetáculo. O gol contra o Fortaleza, Sim. em que ele vai pra linha de fundo, centra a bola e aliás, a gente não falou, né, dos acréscimos que o Roger ganhou, mas o Tabata é um acréscimo extraordinário. Tem jogado um futebol, parece que joga no Inter há vários anos, né? O tapa que ele dá escorando a bola para o Alan Patrick bater nela, o primeiro gol, é um negócio de um time assim com muita confiança. Muita confiança para fazer isso. Tapa de lado, né? Entrada na área, né? É sinal de que as coisas nos treinamentos estão acontecendo. Porque se não treina e não tem essa preparação, essa repetição, essas coisas não acontecem no jogo. E me parece, quando o Rodrigão falava da incapacidade do técnico, ex-técnico do Internacional, parece que dos grandes problemas era o fato de que os treinamentos não eram produtivos, né? Havia... Parece que o Inter treinava pouco, né? Treinava pouco e o aproveitamento dos treinamentos não era bom. Havia reclamação em relação a isso. Então era um time de uma jogada, era um time de enfim. E aí o Roger, nesse aspecto, né, era uma coisa que eu apostava. O Roger trabalha muito, porque ele tem muito conteúdo teórico que ele sabe, ele não tem problema de tentar praticar. É o que ele faz. E esses são treinadores diferenciados, né, no futebol brasileiro. Já com uma visão mais moderna de futebol também, né? Total. E está dando certo. Eu acho que o que ajuda o Roger é que ele tem um elenco muito bom. Muito qualificado. Né? O Inter sempre teve, mesmo com as saídas e tal. Mas se você pegar o elenco do Juventude, que não é tão qualificado, ele também jogava, tanto é que enfiou o Internacional lá 2 vezes para eliminação, né? Jogar o chão. Depois fez 3 no Grêmio. Sim, e tem também aquele clássico contra os gaúchos, aquele baile, né, que o Grêmio levou. Então, assim, o grupo ajuda, a qualidade do elenco ajuda, mas tem lá uma preparação física adequada, os caras estão jogando com intensidade nos 90. E antes ou jogava o primeiro ou jogava o segundo tempo, né? Perfeito. Cara, acontecia. Com a vitória, o Inter chegou aos 38 pontos, com 24 jogos, o Inter tem 2 jogos a menos ainda, que o restante do pessoal aí dos outros times. O Inter volta a campo no final de semana contra o São Paulo no Morumbi. Nós estávamos falando de elenco aqui, não vai poder contar com o Gabriel Carvalho, suspenso, cartão amarelo, e o Bruno Tabata também, que segue lesionado. Wanderson, mas deve voltar no fim de semana. Tu acha que volta? Eu ouvi. Era uma lesão de muscular, né? Na coxa, né? Que estavam apostando no retorno dele, mas é aquela velha história. Quando a fase é boa, o Inter jogou sem os jogadores de seleção aí, 2 jogos, né? E deu no que deu. Deu no que deu, venceu. Então, se apostar que se encontre. O Gabriel, por exemplo, não jogando,
Cara, tem alternativas. Pois é, estão falando do Wanderson, né? Wanderson. É um momento que o Wanderson voltar, talvez? É hora de mostrar, né? Exatamente, é a chance também de pegar esse time organizado agora, Exatamente. que o Wanderson precisa para ele próprio dar essa resposta, né? Porque hoje tem vários na frente dele. Tem vários na frente dele, exatamente. Então ele cai de produção nessa derrocada do Kudê ali, e agora estaria a chance, a possibilidade dele se reagrupar, né? O reagrupar é isso, é voltar ao nível dos demais. Porque o Internacional hoje tem esta demanda. Eu acho que até nos treinamentos, você imagina, quem está no banco, cara, se vai ser uma opção, eu tenho que estar no nível daquele que está jogando, sabe? Então é necessário, e está aí uma baita oportunidade para ele voltar a ser o jogador que era até há pouco tempo aí. Nós estávamos falando em off aqui, contra o São Paulo lá é possível ganhar. Claro que sim, o São Paulo está envolvido na Libertadores, né? Então tem que aproveitar. É isso. O São Paulo vai prestar atenção essa semana, desta para a outra semana, na disputa da Libertadores da América. Então... Enfrentamento duro diante do Botafogo, né? Mas é aquilo, a gente se passa uma semifinal de Libertadores, nós estamos falando, né? É verdade. Então é números, é visibilidade, tudo. Evidente. São Paulo está em busca. E a questão a sequência do Inter, ela de certo ponto, ela favorece, né? Tem o São Paulo fora de casa, então nesse meio de Libertadores, o Bragantino jogou atrasado no meio da próxima semana, o Vitória no Beira-Rio, o Corinthians e depois o Grenal também no Beira-Rio. A sequência do Internacional ela é interessante para acumular essa gordura que precisa para a reta final. E principalmente subir, entrar nessa área dos privilegiados ali da ponta de cima e depois segurar. Né? Eu acho que é o que está colocado, né, para o Internacional. Desses jogos aí, parece que assim, a coisa mais complicada é o jogo contra o São Paulo, porque pela história, pela força da camisa, pela tradição, não pelo time, nem se fosse com o titular. Sinceramente, eu tenho olhado o São Paulo e não vejo assim grande dificuldade de fazer o enfrentamento, mas depois, olha, esse conjunto de adversários aí, claro que Grenal é sempre Grenal, né? O Grêmio pode estar com as suas dificuldades, mas no Grenal as coisas são mais complicadas. O Corinthians fora, lutando contra o rebaixamento, joga contra 12. Mas né? é impressionante o Corinthians, né? Vamos combinar. Né? Que troço impressionante. Porque o Corinthians está na Copa do Brasil ainda, né? Tem isso. Então, também semifinal, né? Então, tá aí o Corinthians tendo que se equilibrar nesse processo. Mas no Campeonato Brasileiro é um negócio, né? Olha... E a gente pode ver um fenômeno novamente de um paulista, de repente campeão da Copa do Brasil, jogar uma Série B, né? Exatamente. Porque o Corinthians, se eu não me engano, pode corrigir os amigos aí, ele já tem um número de jogos atual de 26 ou 27 partidas. Já tem né? 26 partidas. Ou seja, ele já está na zona do rebaixamento e tem jogos a mais daqueles que estão ali um pouquinho na frente, né? O Grêmio é uma situação... O Corinthians tem 12 jogos ainda para disputar, é isso? É isso aí, cara. E se pontuação tem, mas é que a cada jogo que não vence é uma necessidade de um aproveitamento cada vez maior no restante das partidas. E a pressão acaba fazendo com que a chance de errar aumente também, né? O time já não é grande coisa. Então... Mas, Auri, nessa parte da tabela, eu pelo menos estou vendo desta forma, sabe? Eu acho que tem times ali com muito potencial para subir, o Fluminense é um deles. Eu acho que o Juventude tende a estabilizar entre o 13º e o 9º lugar, tá? Pelo elenco, pelo trabalho que se fez nesse ano. Acho que quem vai acabar voltando é o Criciúma ali. Eu acho que o Criciúma está deslocado. O Criciúma junto com o Cuiabá e o Atlético Goianiense. E o Vitória, né? E o Vitória, O né? Vitória está ali naquela chave, sai, volta, enfim, mas também é candidatíssimo. Por isso que o Corinthians ainda não é desesperadora a situação dele, né? Sim. Ainda não é. Eu também aposto no Fluminense. Aposto muito mais no Fluminense, na subida, do que no Corinthians. Sim. Mas é que a concorrência está difícil, né? O Criciúma está dando sinais de que entrou numa fase ruim. Então, já tem 3 ali que estão, né, brigando feio. Então, daqui a pouco, por falta de opção, o Corinthians acaba sobrando, ganha uma partida aqui, outra ali. Mas é um adversário de tradição, de camisa pesada. É um jogo em São Paulo, né? De muita torcida. E de vez em quando essas coisas aí acabam fazendo a diferença, né? Então, mas a sequência de jogos comparada do Inter, comparada do Grêmio, por exemplo, os próximos 5,
Não, é bem Nossa, complicado. Também infinitamente fez a- melhor, Daqui né? a pouco vamos falar do Grêmio, é bem complicado. E falando em torcida, né, temos que destacar, segunda-feira à noite, Beira-Rio, É. Porto Alegre, 30 mil torcedores, né? É, o Bom torcedor. demais, né? É o momento, parece que o Essa casamento é tá, outra coisa, né, que tá retomando. tá A questão da retomando. torcida, né? Exato, exatamente. Porque antes nem isso mais tinha, né? Nem isso tinha, né? Tudo foi Ah, mas o time puxa a torcida, né? Puxa, puxa. Claro que o torcedor muitas vezes segurou o rojão e tal, mas não adianta. É o time, é o desempenho, é o resultado que chama e que leva o torcedor para o estádio. E se continuar nessa atuada, né, o Internacional vai subir muito a média de público até o final do campeonato. Né? E lá em cima aí, o Palmeiras vai incomodar, né? Sempre. Ou quem sabe esse ano o Botafogo É. vai Eu- conseguir. eu Precisa acho- confirmar, né? Eu Precisa acho, confirmar. acho que o Botafogo tá muito diferente do ano passado, né? Que foi uma ascensão maluca, né? E de repente começou a cair. Não, o Botafogo hoje está mais estabilizado. Eu tenho a impressão. Tá mais pronto, parece. Tá mais. Calejado, né? Tá mais polido, digamos Tá assim. ali, aham. E os resultados têm mostrado isso. Né? O Botafogo não está perdendo jogos assim que surpreende. Não, está confirmando. E até contra adversários fortes. Então, claro que uma derrota pode mudar alguma das coisas, né? Pode acontecer. Mas eu tenho a impressão que o Palmeiras, na verdade, bom, agora É que o tem Palmeiras dois, com né? fôlego, né, cara? Daí. E livre de outras Exatamente, competições, com né? fôlego pra Só treinar, brasileiro. tudo, né? Então as coisas, elas realmente se modificam. Aí começa a aparecer, né, um fenômeno, tipo esse menino aí, o Estevão, né? É impressionante, que joga de bola, né? Então isso muda o rumo das coisas, mas eu continuo acreditando que o Botafogo esse ano tá trilhando o caminho para voltar a ser o glorioso, né? Como dizem. Parece que quem perdeu um pouco de foi o Fortaleza, né? Acho que sim. Já engatou dois jogos ali sem. 3 jogos sem vitória. Acho que sim. Sabemos que o próprio Bahia, né? O Bahia está fazendo um belo campeonato, mas ele não vai aguentar até a reta final esses números aí, né? Daí tu começa a olhar a tabela do próprio Cruzeiro e o Inter, né? Vindo de baixo ali pra. Não, mas o Cruzeiro tá numa maré braba, né? O Cruzeiro foi bem isso, eu também Cruzeiro tá avalio numa assim, maré né? braba. Impressionante. Ele não alinha, né? O Cruzeiro acenou com a possibilidade de figurar lá em cima e agora são 10 rodadas, tu vai ver o aproveitamento Perdeu naquelas pro time 40%. reserva do São Paulo. Exato. Em casa, Dentro né? de casa. Dentro de casa. Complicado. Aham. Mas é uma questão de a tabela se mostra realmente. O Flamengo também perdeu gás. Também, mas o Inter precisa confirmar esses 2 jogos atrasados. Precisa. O que é interessante observar isso, né? O Fortaleza perde, o Cruzeiro perde gás, o Flamengo perde, Atlético Mineiro, impressionante, né? Se esperava muito mais o Atlético Mineiro esse ano. Então, há um espaço bem interessante aí para a subida do Internacional para esse grupo de elite, né? Porque a concorrência ela fica mais, né, realmente lá na ponta, de cima mesmo. O Bahia oscila, né? Agora, por exemplo, ganhou uma partida importante contra o Atlético Mineiro, mas oscila, daqui a pouco perde e tal. Então, realmente, tem espaço aí, se mantiver essa regularidade e esse rendimento, esse desempenho dentro de campo, olha, nessa sequência de jogos aí, e mais os atrasados, que aí além do Bragantino tem o Flamengo atrasado. O Flamengo. Esse jogo o Flamengo é fora, né? Mas o Flamengo, eu vou te contar, né? Mas o Flamengo é o Flamengo, né? Não, mas é aquela história, é o que eu estou dizendo. Tá O Flamengo disputando tem outra um competição, cara né? que, assim, ó, como colorado, é o meu sonho de consumo. Gerson. E assim, ó, aí eu vou ter que falar de seleção brasileira, eu preciso chegar nesse assunto. Um minutinho pra ti. Um minuto? Vai. Essa beleza. Antes, como é que esse homem não é titular da seleção brasileira de futebol? Entendeu? Porque tá jogando no Brasil, porque vinha de lesão, tá se recuperando, mas é craque de bola. Esse cara veste a 10 com a maior tranquilidade do mundo, sabe? É verdade. A gente vai falar daqui a pouco muito de Grêmio, que no final de semana empatou com o Bragantino. O debate da fica por aqui, voltamos na sequência.